Tava tendo um grande jogo de futebol em um estádio e aconteceu uma grande catástrofe. Morreram vários homens e tava um tumulto lá no céu. São Pedro pegou e disse assim: muito bem, pessoal, vamos organizar isso aqui em duas filas. Vocês, homens que sempre dominaram suas mulheres, façam uma fila aqui à minha esquerda. E os homens que sempre foram dominados pelas mulheres, façam uma fila aqui à minha direita. Depois de muita bagunça, finalmente todos os homens estão na fila. A fila dos homens dominados pelas mulheres tem mais de 100 quilômetros. E a fila dos homens que dominavam as suas mulheres tem apenas um cara. São Pedro ficou chateado, pegou e disse: vocês deviam ter vergonha na cara. Deus criou vocês à sua imagem e vocês se deixaram se dominar pelas suas mulheres. Apenas um de vocês honrou a condição de superioridade masculina e deixou Deus orgulhoso da sua obra. Aprendam com ele. Aí São Pedro se virou pro cara, pegou e disse: conte pra esses homens o que é que você fez pra ser o único dessa fila. Aí o cara timidamente olhou assim e disse: São Pedro, eu não tenho muita certeza não, mas foi minha mulher que mandou eu ficar aqui nesse lugar. Um homem estava com a sua família visitando um zoológico quando chega um funcionário todo afobado e diz: senhor, senhor. O homem responde: o que foi? Qual o problema? Ele disse: uma desgraça, sua sogra caiu no poço do jacaré. O homem na maior calma disse pro funcionário: não quero nem saber, você que trata de salvar o jacaré. Porque as aranhas viúvas negras matam o macho depois de fazer amor, pra acabar com o ronco antes que ele comece. Um homem colocou um anúncio nos classificados: procura-se esposa. No dia seguinte ele recebeu centenas de cartas, todas diziam a mesma coisa: pode ficar com a minha. O que é que tem em comum o clitóris, o aniversário e o vaso sanitário? É que os homens sempre erram. Como é que se chama um homem interessante no Brasil? Turista. Por que os homens são como anúncios de comerciais? Porque você não pode acreditar em uma palavra do que eles dizem. Um homem estava sendo julgado por um assassinato. Apesar das fortes evidências que o caboclo tinha culpa no cartório, uma coisa ainda não tinha sido esclarecida: não foi encontrado o cadáver. Sabendo que o corpo não tinha sido encontrado, o advogado de defesa tenta um último truque para livrar a cara do seu cliente. Ele vai até o júri e começa: senhoras e senhores do júri, eu tenho uma surpresa para vocês. Dentro de 1 minuto, a pessoa presumidamente assassinada vai entrar neste tribunal. Disse isso e se virou para a porta. Os jurados, surpresos, também olharam ansiosos para a porta. O minuto passou e nada aconteceu. Então o advogado deu o seu lance final. Sim, eu falei que a vítima entraria por essa porta e todos vocês olharam na expectativa. Isso deixa mais do que claro que vocês têm dúvida de que nesse caso alguém realmente foi morto. E insisto para que vocês considerem que meu cliente é inocente. O júri retirou-se para a resolução final, mas uns minutos depois voltou e declarou que o acusado era mesmo culpado. O advogado, indignado após o seu golpe de mestre, perguntou: mas como? Vocês estavam na dúvida, eu vi, todos vocês olharam fixamente para a porta. Aí o primeiro júri respondeu: sim, nós realmente olhamos, mas seu cliente não. Oração do homem. Senhor, eu peço a ti uma loura surda, muda e ninfomaníaca, com os peitos enormes, que seja dona de uma distribuidora de cerveja e que tenha uma casa de praia. Amém. Quando é que um homem perde 90% da inteligência? Quando fica viúvo. Quando é que um homem perde os outros 10 da sua inteligência? Quando morre o cachorro. Qual é a diferença entre homens e porcos? Os porcos, eles não viram homens quando bebem, né? No paraíso, Deus chegou para Adão e Eva e disse: eu tenho 2 presentes para distribuir entre vocês dois. Um é para fazer xixi em pé. E Adão ansiosamente interrompeu e disse: eu, por favor, senhor, vai facilitar minha vida, por favor, senhor, me ajude, me dê, por favor, senhor, por favor. Eva concordou e disse que essas coisas não tinham importância para ela. Então Deus presenteou Adão. Adão ficou maravilhado, gritava de alegria, corria pelo jardim do Éden, fazia xixi nas árvores, correu pela praia fazendo desenho com seu xixi na areia, brincava de chafariz, acendia fogueira e brincava de bombeiro. Deus e Eva contemplavam o homem louco de felicidade, até que Eva perguntou a Deus: Senhor, e afinal, qual é o outro presente, hein? Aí Deus olhou para Eva e disse: cérebro, Eva, cérebro.
Por que que um homem não pode ter um bom caráter e ser inteligente ao mesmo tempo? Porque assim ele seria uma mulher, né? Por que coração de mulher é igual a si? Porque sempre tem lugar para mais um palhaço. Por que Deus criou primeiro o homem e depois a mulher? Porque as experiências são feitas primeiro com animais, depois com humanos. Você sabe quantos homens são necessários para tocar um papel higiênico no banheiro? Ninguém sabe, né? Isso nunca aconteceu. O chefe do departamento pessoal da empresa justificando para o homem solteiro porque não vai contratá-lo. Desculpe, mas a nossa empresa só trabalha com homens casados. Aí o cara disse, por quê? Por acaso são mais inteligentes e competentes que nós solteiros? Não, porque eles são mais acostumados a obedecer. O homem estava deitado na cama com a sua nova namorada. Depois de terem feito o amor, ela estava há um bom tempo acariciando as suas partes íntimas. Algo que ela parecia gostar imensamente. Ele estava até achando bom, mas curiosamente ele perguntou, por que é que você está gostando tanto de acariciar minhas partes, hein? E com a sua voz macia ela respondeu, é porque eu tenho tantas saudades dos meus. Dois homens conversavam na fila do alistamento militar. Então, por que você quer se alistar? Ah, porque eu sou solteiro, eu gosto de guerra, e você? Não, porque eu sou casado e eu gosto de paz. Um homem estava assistindo futebol pela TV, mas mudava de canal a toda hora. Do canal de esporte para um filme pornô que mostrava um casal em plena ação e vice-versa. Não sei se eu assisto o filme ou se eu assisto o jogo. Falou olhando para a mulher dele. A mulher pegou e disse, pelo amor de Deus, assista o filme, né? Aí ele disse, por quê? Ah, porque futebol você já sabe jogar, né? Você sabe por que os homens preferem loiras? Porque eles gostam de companhia intelectual, né? Teve um dia desse que Campinas amanheceu todo furado a estrada. Você sabe por quê? Porque na noite anterior foi a estreia do filme Os Homens Nascem da Terra. O que aconteceu com a mulher que conseguiu entender os homens? Ela morreu de tanto rir e não teve tempo de contar pra ninguém. O que você deve dar a um homem que pensa que tem tudo? Uma mulher para ensiná-lo como é que funciona. Oração da mulher. Agora me deito para dormir, Senhor. Rezo por um homem que não seja um horror, que seja inteligente, forte e lindo, e que adore ficar horas me ouvindo. Um que pense antes de falar, e que diga que vai me ligar, e não me faça esperar. Rezo para que ele tenha um bom emprego e pague muito bem, que quando eu gastar o seu dinheiro não fique bravo também, que puxe para minha cadeira e que abra para minha porta, que faça massagem nas minhas costas e faça amor até eu ficar morta. Ah, e mande-me um homem que me ame com respeito, e não pelo tamanho dos meus peitos. Eu rezo pelo homem que vai me amar até o fim e que nunca diga não pra mim. Dois homens estavam caçando quando de repente aparece um guarda florestal e pediu as suas respectivas licenças. Mal o guarda fez o pedido e um dos caras já saiu em disparada fugindo correndo. Durante mais de 1 quilômetro foi seguido pelo guarda que finalmente alcançou. Ele disse, olha, vamos lá, deixa eu ver a sua licença. O homem apresentou a licença completamente em ordem. O guarda, não entendendo nada, perguntou, ora, por que é que você fugiu se você tinha licença em dias? Aí o cara pegou e disse, eu tinha licença em dia, mas meu amigo não, né? Você sabe quantos homens são necessários para tocar um papel higiênico no banheiro? Ninguém sabe, né? Isso nunca aconteceu. Joãozinho se vira pro seu pai e pergunta, papai, é verdade que em algumas partes da África o homem não conhece a sua esposa até casar com ela? Aí o pai pegou e disse, é assim, meu filho, e aqui no Brasil também é desse jeito, viu? Duas mulheres conversavam no ônibus. Ai, a gente nunca pode confiar nos homens. Imagina que meu marido um dia desse saiu pra comprar uma caixa de fósforos e nunca mais voltou. Isso já faz 8 anos. Aí a mulher que tava do lado dela pegou e disse, ah, minha filha, isso não acontece comigo, não. Aí a outra pegou e disse, mas como é que você pode ter tanta certeza, mulher? Os homens são imprevisíveis. Aí ela pegou e disse, não, minha filha, é porque meu marido ele usa isqueiro.
Um homem chega numa farmácia e pede preservativos pretos. O farmacêutico pergunta, mas pra que esses preservativos pretos? Não, é porque eu vou dar os pesos à minha prima, que o marido dela morreu ontem. Um homem velho chegou no alfaiate e pergunta, é verdade que meu filho lhe deve um terno há mais de 5 anos? Aí o alfaiate, muito feliz, pegou e disse, é isso mesmo, porque o senhor veio pagar a dívida, foi? O homem na mesma hora respondeu, não, eu vim saber se você não podia vender um desse assim pra mim na mesma condição. Na cama, o marido vira-se para sua jovem esposa e pergunta, querida, me diga que eu sou o primeiro homem da sua vida. Ela olha para ele, pensa um pouco e responde, pode até ser, sua cara não me é estranha. Você sabe por que é que os homens têm a consciência limpa? É porque o homem não usa, né, a consciência? Você sabe por que é que são necessários milhões de espermatozoides para fertilizar um óvulo? É porque os espermatozoides são masculinos e eles negam-se a perguntar o caminho.